misturas homogêneas e heterogêneas. Misturas. Um almoço brasileiro muito comum contém uma mistura de arroz e feijão. Além desses ingredientes, é possível a presença de carne e salada, podendo variar de região para região. Você já parou para pensar sobre as outras misturas do seu cotidiano? A maioria das formas da matéria que encontramos, como o ar que respiramos, o leite que bebemos, as ruas por onde caminhamos, são misturas, ou seja, são compostos de várias substâncias. Mas o que é mistura? A mistura é simplesmente a união de duas ou mais substâncias diferentes. Qualquer material mistura-se com qualquer outro material, independentemente se há dissolução ou não. As misturas podem ser classificadas em homogêneas e heterogêneas. Exemplo: a água e sal, mistura homogênea, que tem uma única fase. Água e óleo é uma mistura heterogênea, que tem mais de uma fase. Misturas homogêneas. As misturas homogêneas são aquelas que possuem a mesma aparência em toda a sua extensão, seja a olho nu ou com o auxílio de algum instrumento de aumento, como um microscópio. É a mistura que apresenta uma única fase. Formamos uma mistura homogênea todas as vezes que todos os materiais envolvidos na mistura são dissolvidos na mistura. Por exemplo, se adicionarmos sal e água no açúcar, ambos serão dissolvidos. E ao final, veremos apenas uma fase. Veja alguns exemplos de misturas homogêneas: o petróleo, o ouro 18 quilates, bronze, aço, o ar atmosférico, etanol combustível e gasolina. Exemplos de mistura homogênea: água mais açúcar. Vocês podem perceber que ao misturar essas duas substâncias, a água vai ficar da mesma tonalidade, ela não vai mudar. Ela é uma substância de uma fase. Tanto olhando a olho nu como no microscópio, você poderá perceber que a água ficará da mesma cor. Misturas heterogêneas. As misturas heterogêneas são aquelas que possuem mais de uma aparência identificável. É uma mistura que apresenta duas ou mais fases. Sempre é formada quando um ou mais material que foram adicionados não se dissolveram em outro. Por exemplo, se adicionarmos a areia e isopor na água, nenhum dos dois se dissolverá. Como podemos ver claramente na mistura a água, a areia e o óleo, temos três fases. Veja alguns exemplos de misturas heterogêneas: o granito, leite, sangue, água e areia, água e petróleo, água e isopor e óleo e sal. Exemplos de misturas heterogêneas: bifásica. É uma mistura que tem duas fases. Trifásica. É uma mistura que tem três fases. Polifásica. É uma mistura que possui quatro fases. As misturas homogêneas podem estar no estado sólido, líquido ou gasoso. Os componentes das misturas heterogêneas aparecem, na maioria dos casos, em estados físicos diferentes e podem ser separados por métodos físicos. Um exemplo ocorre quando fazemos café e filtramos o sólido separando-os do líquido. Mas isso não se dá sempre, como é mostrado no caso do óleo e da água, que apesar de serem ambos líquidos, não se misturam. Obrigada, inscreva-se no canal e deixe seu like.